assistindo, hoje é terça-feira, você já sabe, é a hora do Siba Mais. O que é que você está esperando para pegar sua Bíblia e acompanhar o vídeo de hoje comigo e com o Pastor Márcio, hein? Chega mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Siba Mais. Tudo bem, Pastor Márcio? Tudo bem, Lilian? Pastor Márcio, seu óculos, bem intelectual hoje. Hoje a gente vai falar, na verdade, uma pergunta, o tema de hoje. Uma vez salvos para sempre? Foi uma sugestão do Wagner, ele que acompanha também os nossos vídeos, e trouxe pra gente essa pergunta. Se você estiver assistindo o vídeo, Wagner, por favor, não esquece de sinalizar aí nos comentários, tá bom? Depois que você terminar de assistir o vídeo, fala pra gente o que foi que você achou, tá? Se a gente conseguiu tirar sua dúvida direitinho. Então vamos lá, Pastor Márcio? Vamos lá. Simbora! Então, pastor, como eu já falei, o tema de hoje já é uma pergunta. Então vamos começar por ela. Esclarece pra gente, por favor. Uma vez salvos para sempre? Sim. Uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia deixa muito claro que a salvação vem do Senhor. A salvação pertence a Deus. Então a salvação, ela não é uma obra humana, mas é uma obra sobrenatural de Deus. Cristo veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, morre na cruz em nosso lugar, toma sobre si os nossos pecados e morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, vence a morte e nós recebemos então esse presente, essa vitória sobre a morte, que nos garante a vida eterna de uma forma graciosa. Deus nos dá de graça. É pela graça que nós somos salvos. Então todo o processo de salvação é algo que vem do Senhor. É Deus que então enviou seu Filho ao mundo porque nos amou. É Deus que nos chama através da pregação do Evangelho. É o Espírito que nos convence do pecado. É o Espírito que faz a obra da regeneração, o novo nascimento. É o Espírito Santo que é o penhor e a garantia da nossa salvação. É Ele que promove em nós a obra de santificação e conduz a nossa vida até a glorificação. Então a salvação é uma obra que vem do Senhor. Por essa razão, uma vez salvo, salvo para sempre. Certo, pastor. Deu para entender tranquilamente o que o senhor quis dizer, que nós não perdemos a salvação, mas queria que se o senhor pudesse trazer respaldos bíblicos, base bíblica, para a gente sustentar essa afirmação, que o senhor trouxesse para a gente, pode ser? Então vamos ver primeiro um texto que mostra que a salvação é uma obra de Deus, que é um processo de Deus. Quero citar Romanos capítulo 8, deixa eu abrir. A Bíblia diz assim, olha: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Então esse texto mostra que a salvação ela é de Deus. Deus de antemão conheceu, esse que ele de antemão conheceu. E aqui antemão é um conhecimento prévio de Deus, né? Não é um conhecimento de algo que vai acontecer no futuro, mas é o conhecimento de Deus, que Deus tem antes mesmo de criar todas as coisas. Então Deus conheceu, predestinou, e aquele que predestinou, ele chamou. E aquele que chamou, ele justificou, e aquele que ele justificou, ele glorificou. Ou seja, a salvação nasce na mente de Deus na eternidade e é um processo que alcança o homem no tempo e na história e conduz até a glorificação. Então, aquele que ele justifica, ele vai glorificar. Então, esse texto mostra claramente que a salvação é um processo completo. Uma vez salvo, salvo para sempre. E como é que isso se dá na vida do ser humano? Há um texto importante, Efésios capítulo 2, que vai mostrar para nós como é que isso acontece na vida do ser humano. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência.
Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, o texto aqui do verso 1 ao verso 3 mostra que todos nós éramos desobedientes. Nós, pelo contrário, ao invés de obedecer a Deus, obedecíamos o príncipe da potestade do ar, vivíamos em nossos pecados, satisfazendo as vontades da nossa carne, e por isso éramos todos merecedores da ira de Deus. Então Paulo está escrevendo para aqueles que ainda vivem nessa prática de pecado, ainda vivem em pecado, longe de Deus, distante de Deus, mas ele diz que também nós éramos assim. Então ele está se referindo também a ele, aos crentes que também eram desobedientes. Todos então eram merecedores de ira, que o texto está dizendo. Mas a partir do verso 4 começa a mostrar o amor, a graça de Deus para a salvação. Ele diz: todavia, entretanto, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então o texto diz que quando ainda estávamos em pecado, Deus, que é rico em graça e misericórdia, nos salvou em Cristo Jesus. Em Cristo nós recebemos vida. E aí o texto é interessante que ele vai usar essa imagem, de ter vida a partir da morte de Cristo. Em Cristo a gente recebe vida, mas mostra que essa vida que a gente recebe em Cristo é uma vida que aponta também para algo celestial, porque ele diz que em Cristo nós já estamos assentados com Cristo, no reino celestial. E aí o texto mostra então que é pela graça que nós somos salvos. Só que o texto não acaba aqui, ele ainda vai nos dar outras informações importantes. O texto vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ele está dizendo então que nós somos salvos pela graça, por essa graça de Deus que se manifestou a nós em Cristo Jesus, e nós recebemos isso mediante a fé. Nós não somos salvos por causa da fé, nós somos salvos pela graça e recebemos a graça mediante a fé. Ou seja, a fé é o meio que nós recebemos esse presente de Deus. É uma mão vazia que recebe um presente. Então, somos salvos por graça, por meio da fé, e o texto vai dizer que isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Então, a graça vem de Deus, a fé vem de Deus. E aí o texto vai ainda nos dar uma outra informação importante. Ele vai dizer: e não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então ele diz que a graça, a salvação é pela graça, nós recebemos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, e nós recebemos isso não é por obras. Porque a grande questão é se somos salvos e salvos para sempre, é a compreensão de que isso é uma obra de Deus e não nossa. A nossa participação é sempre resposta daquilo que Deus está fazendo por nós. Então nós não acrescentamos nada para a salvação. Alguém pode dizer assim: mas se ele não for fiel, mas se ele não caminhar em santidade, mas se ele... Então o se que surge de pergunta é sempre relacionado ao papel do homem na salvação. Mas o texto diz que nós não somos salvos pelas obras, nós iremos praticar as obras como resposta da salvação, mas essas obras também foram preparadas por Deus de antemão para que nós praticássemos. É o que o texto diz. Então a salvação é algo que vem de Deus para nós, e é Deus que opera em nosso coração do começo ao fim. Ainda um outro texto que eu acho importante, e eu vou falar rapidamente dele, que é 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia,
Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, o texto de Pedro é muito claro. Ele diz que nós fomos regenerados pelo poder de Deus e ele nos regenera para uma esperança viva, uma esperança que aponta para uma herança. E essa herança não pode macular, não pode perder seu valor. É uma herança que está protegida e guardada nos céus. E nós recebemos isso mediante a fé. Então, o texto é muito claro que a nossa salvação está guardada. E é interessante, se a gente voltasse para Efésios, a gente ia ver que no capítulo 1, verso 13 e 14, vai dizer que a garantia da salvação, o penhor da salvação é o próprio Espírito Santo. Então, a salvação é uma obra de Deus, uma vez salvo, salvo para sempre. Bom, para fazer a última pergunta, eu vou até usar um pouquinho da fala do senhor, quando o senhor falou de quando a gente quer atribuir na salvação, no processo de salvação, algum recurso humano, né? Às vezes a gente acaba se atrapalhando e querendo atribuir. A pergunta que eu vou fazer agora são sobre as pessoas que aceitam a Jesus, que levam uma vida com Cristo na igreja durante um determinado tempo, mas depois acabam se desviando da caminhada com Cristo, da igreja, né, como um todo. E a gente quer saber, né? O que acontece com essas pessoas? O que acontece com a suposta salvação delas? Essas pessoas continuam salvas, mesmo estando desviadas do caminho do Senhor? Então, essa pergunta eu acredito que é uma pergunta muito importante para entender esse tema, porque geralmente quando as pessoas recebem essa informação de que uma vez salvo, salvo para sempre, sempre vem esse questionamento. Ah, mas espera aí, mas o homem ele estava na igreja, mas não está mais, ele não é fiel a Deus, ele vive sua vida em pecado. Como assim então ele é salvo e continua sendo salvo, mesmo vivendo uma vida de pecado? É óbvio que não. A Bíblia diz que nós morremos para nós mesmos, morremos em Cristo para viver uma nova vida, para viver uma vida em Cristo. Isso fica claro em Romanos capítulo 6. Então, quando alguém ele está na igreja e depois vai viver uma vida longe de Deus, isso é sinal de que ele nunca se encontrou com Cristo. Ele estava no nosso meio, mas não pertencia a nós. É importante a gente dizer que talvez, e aí é uma questão até um pouco polêmica, talvez isso seja um reflexo, um fruto de aquilo que nós falamos para as pessoas quando elas se decidem por Jesus. É muito comum a gente ver nas igrejas as pessoas irem à frente depois de uma pregação, de um apelo, e aí nesse momento os pregadores, os pastores afirmam para essas pessoas que elas estão salvas. Eu acredito que esse é um grande erro. Nós não temos condições de, naquele momento, dizer que alguém está salvo ou não, simplesmente por uma decisão. A conversão não é uma decisão. A conversão é uma resposta de arrependimento e fé para o chamado de Deus. Então, Deus opera no coração do homem, traz ele vida espiritual, porque ele estava morto, como a gente leu no texto, e ele agora, vivo espiritualmente, pode responder a Deus. Ele responde com fé e arrependimento. Se não houver resposta de fé e arrependimento, nós não podemos dizer que aquela pessoa está salva. Talvez seja um grande problema. Então a gente diz para alguém que não demonstrou fruto de arrependimento que ela está salva, ela não permanece nos caminhos do Senhor, se afasta e ela pode achar que se manteve salva pelo simples fato de um dia ter tomado uma decisão. Então, quando a gente fala desse processo de salvação, é um processo de santificação. A santificação será um sinal visível dessa regeneração invisível. Então, a salvação ela é um ato de regeneração, mas ela é acompanhada de um processo de santificação até a glorificação. Se alguém diz que teve o ato de regeneração, ali a conversão, a decisão, mas se não é acompanhado de um processo de santificação, é sinal de que nunca isso aconteceu. Então, alguém perde a salvação? Não perde. Se ela recebe a salvação, ela não vai perder,
O problema é que há muitas pessoas que não receberam a salvação, se acostumaram com a vida da igreja, conviveram, tiveram uma mudança cultural, porque isso acontece, né? Começa a se envolver com um grupo especificamente que tem uma maneira de falar, uma maneira de se comportar, uma maneira de viver, e aí começa a pegar esses hábitos, esse comportamento, então começa a falar como crente, andar com a Bíblia na mão, começa a cantar músicas que a igreja canta, começa a citar versículos bíblicos, mas isso não é suficiente para demonstrar que aquela pessoa de fato é uma pessoa salva, porque uma pessoa salva é uma pessoa regenerada, é uma obra que o Espírito Santo faz de trazer vida e transformar essa pessoa à imagem de Cristo até a glorificação. Por isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, tudo bem, Pastor Márcio. Muito obrigada, foi bem esclarecedor. Acho que tirou a dúvida do Wagner. Acredito que sim, o Wagner vai deixar lá o comentário. Tchau, Pastor Márcio. Até o próximo Tchau, Ciba Lili, Mais. Tchau pra você que tá assistindo a gente. Até o próximo Ciba Mais. Antes de sair do vídeo, não esqueça, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não acredito, mas se você ainda não é, por favor, se inscreve no canal e acompanhe a programação do canal da Ciba, tá bom? Os cultos da nossa igreja, quinta e domingo, também são transmitidos por aqui. A gente se vê no próximo Ciba Mais. Ok. Detalhes. Eu vou trazer a minha do pastor, que eu ganhei no dia do pastor. Ah, muito Desenho. bem. É melhor. Tem alguma de sei lá, serva? Não tem, né? Serva? De ovelha. Ovelhinha, devia ter um desenho novo. Dá pra fazer, né? Eu vou fazer, vou fingir que alguém me deu. Pronto. Então tá. Você entendeu? Então vamos lá de novo. Só um salvo pode fazer isso. Segura a então. Sou salva. Vamos lá. Vamos lá de novo. Terceira pergunta, última pergunta. Deixa eu começar mostrando biblicamente que a salvação é uma obra de Deus. E depois a gente pode ver como isso se dá na vida do ser humano. Eita, quebrou, agora quebrou. Não quebrou.